né? Agora, igual o senhor falou, amor ao próximo, nós temos que respeitar. Atitudes também não podem ser colocadas, né, debaixo da nossa situação, porque a igreja, se ela também vai começar a ir contra os princípios divinos, porque teve sim Sodoma e Gomorra, né, mas Deus mostrou a sua ira. Então, nós temos que fazer escolhas e também orientar as igrejas para escolhas dentro dos princípios bíblicos. A irmã Maria Cristina. Eu concordo com a irmã Maria Cristina, e a questão seria o seguinte: além do respeito com essas pessoas, como que nós vamos lidar com o divorciado, como vamos lidar com o homossexual dentro das nossas igrejas? Eu entendo que igreja é lugar para pecadores, e não para pessoas santas e perfeitas. Em primeiro lugar. Então, para mim, o melhor lugar para um homossexual, para um divorciado, para um endiabrado, está dentro da igreja. E não fora. E sendo bem respeitado, como ser humano. Segunda coisa, eu não acredito que métodos, que pregação, programas, transforma a vida de qualquer pessoa. Não acredito. Eu acredito que quem faz isso é o Espírito Santo, e ele sopra onde quer e quando quer. Quando ele quer atingir a A ou B, ele faz. Então, eu entendo que é uma ação do Espírito Santo que pode transformar quem ele quer, na hora que ele quer. E aqueles que não forem transformados, nós devemos entender o seguinte: seja a opção ou não, nós temos o dever de separar o membro da igreja do cidadão. Enquanto cidadão, nós precisamos entender que o homossexual, um casal, tem direitos. Isso é cidadania. Eu sou contra o relacionamento de um homem com um homem. Faço toda uma propaganda contra. Me posiciono contra. Mas quando o companheiro do meu filho morre, eu quero pegar. Eu não quero que ele tenha nenhum direito. Ora, claro, com toda certeza, há direitos legais. E isso temos que defender. E eu defendo o direito de cidadania de qualquer pessoa. Então, eu entendo que ele tem direito. E dentro da igreja, ele tem direito de entrar, de sair, de conviver com todos nós. E nós devemos saber que, mesmo com 3 jeitos ou não, o que ele não pode é desrespeitar o ambiente. E nenhum de nós podemos desrespeitar. Eu, se sou de um determinado time, eu não posso ir lá na sede campestre do outro time com a roupa, com o uniforme do time que é contrário àquela sede campestre. E eu tenho que respeitar. Entende? Esse respeito é necessário de ambas as partes, tanto da igreja para com quem quer que seja, e de quem quer que seja para com a igreja também. Esse é respeito. Na questão da disciplina da igreja, eu creio que a homossexualidade é um pecado como o pecado de adultério, roubo, difamação da mentira e outras coisas mais. Você falou que o local do pecador é dentro da igreja, concordo plenamente. Mas no caso da disciplina do pecado da homossexualidade, você aconselharia ele ser desligado do rol de membro quando isso é descoberto? E eu queria só se posicionasse nessa direção. Não por ele ser homossexual, divorciado, seja o que for, mas por ele insistir na prática do pecado. Não por ser ou ter uma tendência homossexual. Jamais excluiria, porque teria uma tendência homossexual. Porque tem desejo homossexual. Se ele está lutando para vencer, eu luto junto com ele. E levo a igreja a lutar junto com ele. Ainda que ele, de vez em quando, dê umas quedas por lá, mas demonstrando desejo de caminhar, sentimento, vontade de continuar firme, eu vou lutando com a pessoa até o último momento, porque eu acredito piamente no que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que nós vamos nos surpreender no céu
quando prostitutas, adúlteros, homossexuais e etc. poderão preceder a muitos na entrada do reino dos céus. Está escrito na palavra. Só um minutinho, irmã, só um minutinho. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o pastor lá da Igreja Batista em Luisburgo e nós estamos enfrentando problemas muito sérios nessa área. Tanto do homossexualismo quanto do lesbianismo também. E o que nós estamos percebendo é que isso virou uma moda nas escolas lá. E a forma que nós estamos encontrando lá, especificamente em Luisburgo, para tratar dessa questão, é a prevenção. Tanto da questão, acreditamos que o fator predominante é a ausência da figura do pai e da figura da mãe. Então nós estamos tratando isso. Nós temos um garoto lá na igreja, deve ter mais ou menos uns 7 anos de idade, com alguns trejeitos. E quando nós começamos a perceber isso, eu chamei o pai, um pai que é ausente, extremamente ausente. Então esse menino está sendo criado apenas pela mãe e pela irmã. Então esse é um fator que nós precisamos trabalhar na igreja, no sentido de prevenção. Porque meninas da nossa igreja já foram estupradas, o índice de pedofilia em Luisburgo é alarmante pela estatística da população, 6.400 habitantes, então o índice é muito alto pelo tamanho da cidade, e principalmente que na escola, qualquer atitude já é taxado como homofóbico e etc. e tal. Então eu acredito que vamos vencer essa questão. Amar o homossexual, sim, mas amar não é aprovar comportamento. Posso amar 100% e discordar 100%. Então eu acredito que dá para mudar trabalhando a família. Meus irmãos, é o seguinte, eu ainda acredito que existe muito, mas muito de homofobia em nosso meio. Nós fomos criados numa cultura machista e é difícil pensar em ver o homossexual. Então há muita homofobia, consciente ou inconsciente. A outra coisa que eu não tenho dúvida é que o pastor, né, Jonas, o pai... Tá, é seu pai, Wesley. Que o pastor Wesley está colocando é parcialmente verdadeiro. Mas eu conheço, e talvez vocês conheçam, pessoas que estão dentro de um lar aparentemente bem estruturado, pai, mãe, presente, cuidando, e os pais perguntam, onde foi que eu errei? Aquele quadro. Então, existe. Eu, por exemplo, quando eu cito o caso dessa filha de um colega, de um pastor lésbica, até onde eu sei, é um casal bem estruturado, abençoado, de anos e mais anos de ministério e tudo mais. Então, assim, eu acredito que é difícil a gente taxar uma única coisa. As causas são várias, muito mesmo, bem variadas. Tá. Pastor Abraão, há uns mais ou menos 5 anos atrás, um médico, estava eu e Maria Cristina no consultório, ele disse assim, a igreja falou, ele é pastor e ele é capaz de compreender melhor ainda isso que o senhor está falando. Ele começou a mexer na Bíblia. Ele coçou a mão, né? As palmas da mão, e disse, esse aqui é bom, você vai entender. Aí ele me perguntou assim, dentro da conversa que já falou assim, pastor, veja bem, daqui a um tempo, você está lá na sua igreja, cantando, pregando aquela beleza. Aí chega um casal de homossexual, com um filhinho, uma família. Vai chegar para você e vai falar, nós queremos ser membro daqui, temos o nosso filho, tratamos ele, cuidamos com toda dignidade, vivemos bem,
somos uma família. Aí virou e falou assim para mim, aí ele já não falou mais, aí me fez a pergunta, pastor Bruno, e aí? Há 5 anos atrás, eu não pensava que o mundo daria uma guinada tão rápida e tão forte. Aí rimos, conversamos, mas daí logo nós começamos a ver isso daí. Ele mexeu na minha mente de forma que eu comecei a ficar preocupado. Então, quando a gente vai para dentro da Bíblia, a gente vê que na igreja de Corinto, apóstolo falou, no meio de vocês estão discriminando. Vocês não estão tratando ele como cidadão, como gente, como alma perdida, necessitada. Está aí, no meio de vocês tinha isso daí. Mas foram alcançados pela graça. Então, é isso daí. Hoje, o que vai acontecer, aqui nós temos falado já também há muito tempo, nós falamos o seguinte, que pastorear nos últimos dias, ser crente, ser membro, ser servo, o crente está cheio. Ser servo nos últimos dias seria muito difícil. Porque, irmão, a igreja em si, o que a igreja fazia? O jovem foi lá no baile. Era assim. No domingo, o diácono, o pastor, amanhecia já na casa daquele irmão, cortando tudo, sessão da igreja, está excluído, e acabou. Aí ela mantinha o padrão moral na comunidade. O negócio é mostrar o padrão moral na comunidade. Essa igreja sai, essa igreja faz. Então, irmão, isso daí nos leva a pensar no tempo. Temos que pensar no tempo. Nós temos que viver hoje. Interpretar a Bíblia hoje. São pessoas carentes, eu vejo assim, pastor. São pessoas necessitadas? São. Conforme o senhor falou. A igreja é o quê? Nós sabemos. A igreja é uma agência espiritual. E nós temos que estar o quê? Cheio do amor de Deus. Aí é que está. E sem medo. Enfrentar a situação sem medo, porque a igreja, o pastor, a igreja, a liderança, que anda sob o domínio de Deus, ter um coração humilde, ter um coração flexível a Deus. Nós vamos vencer isso daí, porque são as perseguições que os grandes líderes, quem sou eu, mas os grandes líderes sempre falavam nisso, perseguição, e nós, os pequenos, não entendíamos. A perseguição vem de um lado que a gente nem espera. Tá? Então nós temos que estar realmente calçados na palavra de Deus. Romário, eu entendi tudo que os irmãos falaram e concordo até em todas as questões. Mas eu gostaria, não sei, eu acho que o pastor está com material para nos passar e nós já estamos num tempo avançado. Então eu gostaria, se os irmãos concordassem, de nós não entrarmos muito, porque falta 10 minutos para meio-dia. E eu gostaria muito de ouvir o material do irmão, mesmo porque não dá tempo de palestrar nem de dar sugestões. E eu só gostaria que o pastor pontuasse, que o pastor falou de uma questão aí que está na Bíblia, e eu gostaria que o pastor contextualizasse, não sei se eu entendi a fala, que essas pessoas, eu não sei se eu entendi, que mesmo nessa prática, estariam lá também no reino dos céus, não sei se convertendo ou não convertendo, e eu gostaria de saber aonde que foi contextualizado isso na Bíblia, para que eu possa ter um entendimento, e pedir que o pastor desembola aí para... Eu só citei o texto, que é bastante conhecido. Não sei se é bastante conhecido, porque a gente, alguns textos, a gente faz questão de deixar de lado na Bíblia, né? Mas é um texto que está na Bíblia, não entrei no mérito, eu entendo que qualquer um que vive no pecado, na prática do pecado, e não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, não vai ter a salvação. Entendo assim. Entendo que qualquer pessoa tem acesso pela graça, e que nós devemos entender que até no último momento alguém pode ser alcançado pela graça, e devemos ter muito cuidado de antecipar o fim das pessoas com qualquer tipo de julgamento. Essa é a minha palavra de forma curta. Sobre alguns pontos rapidamente sobre a questão do amaziado, ou do amigado, né, em nossas igrejas. Uma pessoa está na sua igreja. Tem várias histórias, cada um tem um porquê. Eu vivo há muitos anos, não pude casar, não tive recursos para casar. São várias histórias.
Várias. Independente da situação, há alguns que as nossas igrejas, em nossas igrejas, são tratados em termos de compromissos como outro membro qualquer. Ele coopera financeiramente, ele pode envolver em várias coisas, menos ser batizado. Ele não pode ser membro da igreja, mas ele pode cooperar financeiramente, ele pode até ensinar algumas coisas, com algumas limitações, nós vamos criando alguns tipos de limites. Eu, particularmente, estudando um pouco mais desse assunto, eu entendo que, primeira coisa, nós precisamos definir o que é casamento. Primeira coisa, para mim, o que é casamento? É um assunto que eu passei anos me perguntando o que é casamento, sem entender. Hoje eu não sei se entendo não, mas eu acho que entendo um pouco mais do que antes. Tá. Primeiro, rapidamente, para nós evangélicos, de um modo geral, batistas e não batistas, o que é casamento? É a união civil entre duas pessoas. Ponto final e mais nada. União civil. A cerimônia religiosa. Eu sou pastor. Meus irmãos, eu faço questão. E falo 10.000 vezes até. Eu tenho um documento aqui que eles me trouxeram e que eles estão casados legalmente, civilmente, etc. E nós estamos aqui apenas para poder rogar as bênçãos de Deus sobre a vida desse casal. Eles já estão casados. Nós só vamos fazer aqui uma formalidade, uma cerimônia, um culto que não tem nenhum valor em termos de casamento. Apenas um culto, amém e amém. É isso ou não é isso? É ou não é isso? Só isso. Então, para nós, casamento é o civil. Há 125 anos atrás, não existia casamento civil no Brasil. E aí? E aí? E quem casou antes? Estou certo, advogado? Não, 125 anos atrás, não existia casamento civil no Brasil. E quem casou antes? Tá. Ninguém nunca pergunta, igreja nenhuma, nunca ouvi. Nenhuma igreja. A pessoa converteu. Você pergunta, onde você casou? Casei na Umbanda. Casei... Porque tem casamento na Umbanda. Casei no Espírito. Casei na Seixo Noé. Casei na Igreja Católica. Isso para nós não tem nenhuma razão, nenhuma preocupação. O aspecto religioso do casamento para nós não nos interessa. Só queremos saber se tem um papel, se tem um documento dado por um incrédulo, por um ateu, por alguém que não está nem aí pelo casamento e que diz assim, agora vocês podem transar à vontade, estão casados e acabou. Estão casados. E a igreja diz amém. Segundo aspecto, casamento católico, sacramento. Se não está casado, não pode até envolver em outros sacramentos na igreja católica. Qual o casamento que tem valor? Feito pela igreja. Casamento civil, um detalhe à parte. Tanto é que no passado, eram os documentos da igreja, de nascimento, batistério, seja o que for, é isso que tinha valor. Então, a maioria de nós, evangélicos, fomos casados no regime da igreja católica. A maioria. Os nossos pais, a nossa história, na igreja católica, que é um sacramento totalmente diferente do que nós pensamos. Esse é o segundo tipo de casamento.
Existe um terceiro tipo de casamento, que é unido com fé, casado é. Aí você vai dizer assim, mas pastor, qual que o senhor acha mais certo? O mais certo seria o católico. O menos certo seria o evangélico. E o que fica no meio aí, unido com fé, casado é. Que para mim não está errado também não. E vou explicar por quê. Biblicamente, antes que alguém fique assustado. Entende? Casamento é companheirismo, segundo o princípio estabelecido por Deus em Gênesis, que é toda a base da nossa teologia do casamento. Não é bom que o homem, que a humanidade, que o homem ou a mulher estejam... Tá, esse é o princípio. E a partir desse princípio, rege-se tudo que se pensa sobre o casamento. Não é bom ficar sozinho. A não ser aqueles casos excepcionais, dom dado por Deus, o dom do celibato, é um dos dons que a igreja evangélica não menciona, mas que é da Bíblia. O dom do celibato, não como imposição, mas um dom dado por Deus, onde a pessoa vai se dedicar ao ministério. A um ministério qualquer, dentro do reino de Deus. E que eu particularmente entendo que este dom deveria ser dado a todos os pastores. Considerando que ser uma esposa de pastor, se ela